Oi, 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 meus amores. Agora as atividades de geografia, tá bom? Vamos dar continuidade aqui na página 128, ok? Mapeando. Migração pendular. Além dos fluxos migratórios permanentes, há também um fenômeno comum, especialmente nas grandes cidades, no qual a população se desloca diariamente de um município a outro para trabalhar, estudar ou realizar demais atividades do cotidiano, e depois retorna para o seu lugar, de moradia. Chamamos esse tipo de deslocamento de migração pendular, que também ocorre entre a zona rural e a zona urbana. Apesar do nome, a migração pendular não é exatamente um tipo de migração, visto que as pessoas não fixam residências em outros locais. Em geral, a população que se desloca diariamente costuma viver em cidades chamadas de cidades dormitório, ou seja, utilizadas predominantemente para dormir, e o deslocamento é realizado por diferentes meios de transporte, veículos particulares, como automóveis e motocicletas, e transporte públicos, como trens, ônibus e metrô. Veja o mapa a seguir. Migração pendular entre Brasília e áreas do entorno, 2010. Aí nós temos aqui, ó, de Brasília para Padre Bernardo, de Brasília para Águas Lindas de Goiás, Aqui temos Cocalzinho de Goiás, aqui Santo Antônio do Descoberto, Novo Gama, Valparaíso de Goiás, aqui Lusiânia, Cidade Ocidental e aqui Planaltina, certo? Então, tanto vão de Brasília como vêm para Brasília, Esse é o deslocamento pendular, tá? A migração pendular. Qual é o elemento cartográfico utilizado para indicar os deslocamentos nesse mapa? As setas, tá? Então, essas setas aqui, que são os elementos cartográficos, tá bom? Cite duas cidades que podem ser consideradas cidades dormitório, ou seja, cidades às quais as pessoas retornam ao final do dia após trabalhar ou estudar, Vocês podem escolher qualquer cidade dessas daqui, duas delas, tá bom? Pode ser Lusiânia, Planaltina, Águas Lindas de Goiás, Novo Gama. Vocês escolhem duas, colocam, tá bom? Discuta com os colegas e o professor. No município em que você vive, ocorre migração pendular? Explique. Sim, ocorre. Tanto das pessoas que vêm estudar, que moram no interior, que mora em Sorriso, que mora em Vera, que mora em Santa Carmen, que mora em Cláudia, Eles vêm para cá, passam a semana estudando e vão no final de semana para casa, tá bom? E tem também os que vêm trabalhar. Faça um esquema representando o município onde você mora e os municípios em torno dele. Depois, represente deslocamentos relacionados à migração pendular. As setas deverão indicar esses deslocamentos. Tá, vocês podem responder essa daqui, crianças, tá bom? Que existe sim a migração pendular, que nós temos da cidade de Cláudia, de Dabaporã, de Santa Carmen, de Feliz Natal, de Vera, tá? De Sorriso, tá? Que são as cidades em torno nosso aqui, são as mais próximas, tá? E daí esse desenho aqui, se vocês conseguirem fazer, vocês podem fazer. Se não conseguir, não tem problema, tá? Eu não vou cobrar esse desenho de vocês, tá bom? Vou cobrar só a primeira aqui, a resposta dessa primeira pergunta, ok? Aí, se vocês conseguirem desenhar o esquema, tudo bem, não tem problema. Continuando.
A brincadeira é jogo da velha e Jaquempô. É quase certo que você já brincou de jogo da velha e de Jaquempô, mas sabe qual é a origem deles? Não. A origem do jogo, que hoje conhecemos como jogo da velha, ainda é incerta, mas acredita-se, que ele exista há mais de 3.000 anos. Por meio dos deslocamentos das pessoas, esse jogo foi se espalhando e hoje é conhecido em praticamente todo o mundo. Em outros países ou locais, podemos encontrar variações no nome do jogo, como tic-tac-toe ou jogo do galo. Porém, as regras são as mesmas. Vamos jogar? Siga as instruções. O jogo deve ser realizado em duplas. Escolha seu par. Para começar, destaquem as peças do encarte no material complementar. O jogador deverá ficar com as peças que indicam a bolinha e o outro com as peças que indicam o X. Defina quem irá começar a partida. Cada jogador pode colocar apenas uma peça em seu turno. O objetivo é formar uma linha completa com 3 peças iguais, seja na horizontal, na vertical ou na diagonal. Atenção, só é possível colocar peças no espaço vazio. Então, eu vou pegar lá na página para vocês estarem vendo, tá? Olha só, aqui ó, na página 173, tá? Esse é o esquema do jogo da velha. Aí depois, na página 175, tá? Que é o que vocês vão jogar, tá bom? Olha só, é 3 círculos e 3x, né? E vocês vão estar colocando aqui nesse quadrado, nesse risco, que está na página 173, tá bom? Vocês podem estar destacando, tá? Esse jogo para vocês estarem brincando. Olha só como que ele é feito, tá? Continuando. Para decidir quem começa o jogo da velha, vocês podem realizar um outro jogo, também muito antigo. Alguns pesquisadores estimam que ele tenha sido criado na China há mais de 2.000 anos e difundido por todo o mundo, o Jukenpô, como é conhecido no Japão. No Brasil, o Jukenpô também costuma ser chamado de pedra, papel e tesoura. Modo de jogar: lembra muito o par ou ímpar. Porém, neste jogo, cada jogador deve escolher entre pedra, papel e tesoura, conforme mostra a ilustração a seguir. Então, pedra é a mão fechada, né? Isso é pedra. Tesoura e papel, né? Para descobrir quem ganhou o Jukenpô e deve iniciar a partida do jogo da velha, observe as orientações. Pedra ganha de tesoura, porque é a quebra, tá? Então, se você coloca pedra e o seu amigo vem e coloca tesoura, você ganhou, né? Porque a pedra quebra a tesoura, tá? Tesoura ganha do papel, porque o corta. Se você vem e joga tesoura e seu amigo joga papel, você ganhou, porque a tesoura corta o papel, tá? Papel ganha da pedra porque o embrulha, entendeu? Se o seu amigo joga papel e você joga pedra, né? O papel embrulha a pedra, então quem jogou papel ganha, tá? Agora é hora de se divertir com os colegas, brincando com jogos que existem há milhares de anos e que se incorporaram à cultura brasileira, por meio dos números, deslocamentos de pessoas ao longo dos séculos. Após algumas partidas, é possível trocar de dupla e brincar com outros colegas. Legal, né, crianças? Então, vocês destacam aí do material complementar, tá? Para vocês estarem brincando, tá bom? Com esse joguinho. Continuando. Conheça a artista. Tomie Owatake é uma artista muito conhecida no Brasil. Apesar disso, ela não nasceu aqui. Ela veio ao Brasil
com pouco mais de 20 anos, para visitar parentes. Porém, devido a um conflito com seus pais de origem, o Japão, com seu país de origem, o Japão, ela não pôde retornar e passou a residir no Brasil. Quando tinha quase 40 anos, começou a se dedicar à pintura e em pouco tempo conquistou prêmios. E passou a realizar exposições de seus trabalhos, tanto no Brasil quanto em outros países. Além da pintura, Tomi Otake se destacou por trabalhar com esculturas e gravuras. As obras da artista e sua influência são um grande exemplo de como as migrações contribuem para a nossa cultura. Tomi Otake, sem título, 2008, chapa de aço carbono pintado, 15 por 20 por 2. Obra pública exposta na cidade de Santos, no litoral do estado de São Paulo. Olha só a obra dela, gente, que coisa mais linda. E é toda feita de aço, é enorme, né? Olha só. Muito interessante. No município de São Paulo, há um instituto que leva o nome da artista, inaugurado em 2001. O Instituto Tomi Otake foi projetado especialmente para receber exposições de arte, além de valorizar a obra dessa importante artista japonesa, que se integrou à cultura brasileira. O Instituto promove outras ações para incentivar a produção artística. Complexo Asha Cultural, onde está localizado o Instituto Tomi Otake. Olha que lindo, vermelho com azul as cores, bem cores de arte mesmo, né, artista. Mãos à obra. Assinale a alternativa que corresponde ao tipo de deslocamento descrito no texto abaixo. Trata-se do deslocamento diário da população que se dirige a uma cidade ou um município próximo para trabalhar, estudar e realizar demais atividades do cotidiano. No fim do dia, a pessoa retorna para a cidade ou para o município onde vive. Migração de retorno, migração estrangeira, migração interna ou migração pendular. Migração pendular, né? Acabamos de ver. Você estudou que todas as crenças têm direitos fundamentais, tanto as que vivem, né, no país onde nasceram, quanto as que se mudaram do seu país de origem. Quais são esses direitos? Encontre-os no caça-palavras. São 5, tá bom? Primeiro está bem aqui em cima, ó, alimentação, tá? O segundo é moradia. O terceiro é brincar. O quarto é saúde. E o quinto é estudar, tá? Então, vocês vão achar as outras 4, tá bom? Tá bem facinho. Continua. No quadro a seguir, faça um desenho que represente uma influência cultural de pessoas do outro país no Brasil. Pode ser uma brincadeira, um prato típico, uma música, uma construção, um tipo de vestimenta, etc. Aí, crianças, então vocês vão escolher, tá? Um tipo de cultura de outro país que nós temos aqui no Brasil e vão fazer o desenho aqui nesse quadro, tá? Pode ser comida, pode ser roupa, pode ser brincadeira, prato típico, até mesmo essa obra de arte aqui, ó, tá? Da Tomi Otake, tá? Até ela vocês podem estar fazendo aqui nesse quadro, ok? Marque V para verdadeiro e F para falso. As migrações externas podem acontecer entre países de um mesmo continente, ocorrem dentro de um mesmo país, podem ocorrer entre países de diferentes continentes ou podem ocorrer dentro do mesmo estado. Vamos lá? Verdadeiro, né? Podem ocorrer entre países de um mesmo continente. Falso, né? Elas não ocorrem dentro de um mesmo país. Verdadeiro, pode ocorrer entre países de diferentes continentes. E falso,
pode ocorrer dentro do mesmo estado. Observe a ilustração a seguir. Aqui é um ponto de ônibus, né? Aqui eu acho que é a polícia trabalhando. E aqui é de novo a pessoa, né, no ponto de ônibus. Que tipo de migração o quadrinho retrata? A migração pendular. Olha só, né? O homem saiu cedo de casa, pegou o ônibus para vir trabalhar. Trabalhou o dia todo e agora está no ponto de ônibus para voltar para casa. Tá bom? O que eu aprendi? As pessoas que se deslocam de um local para viver em outro são os migrantes. As migrações podem ser internas dentro do próprio país ou externas para outro país. Deslocamentos forçados ocorrem quando há o deslocamento de pessoas contra sua vontade. Isso pode ocorrer quando há guerras ou catástrofes naturais, entre outros eventos. Deslocamentos espontâneos ocorrem quando a pessoa decide se mudar de modo planejado, visando a melhorar a vida e estudar ou viver em um novo local. No dia a dia, o deslocamento entre diferentes municípios ou entre a área rural e urbana de um mesmo município é chamado de migração pendular, na qual as pessoas se deslocam, né, por exemplo, para trabalhar ou estudar. Ok? Encerramos aqui então, meus amores, as atividades de geografia de hoje. Ok? E se tiver dificuldade, vocês me mandem mensagens, tá bom? Que daí eu ajudo vocês. E vamos fazer a próxima atividade que é de história, ok? Beijo, meus amores, e até daqui a pouco.